é que o senhor conheceu o Mário Covas? Eu conheci na Escola Politécnica, né? Eu entrei lá em 54, ele já estava lá, né? E foi um contato que foi se estreitando em função da atividade esportiva, né? Eu adoro esporte, né? Adorava mais ainda, né? Nadava, jogava polo aquático e era diretor de esportes do Grêmio Politécnico, que nem existia na época, né? O AT, a Associação Atlética Acadêmica, que foi fundada no ano seguinte, que era da minha entrada, e até por um colega muito querido, que é o Antônio Arnaldo, que para nós era o peito fino, né? Enfim, foi. Mas naquela época não chamava Associação Atlética, como é que era? Chamava-se o Grêmio Politécnico, né? Que até hoje ainda é Grêmio Politécnico, e tinha uma diretoria de esportes no Grêmio Politécnico. Eu era o diretor, entrei lá, me inebriei com a possibilidade de estar participando de coisas coletivas, assim, que enfim, foi uma oportunidade de conhecer, então, gente de tudo quanto é tipo, né? Desde os que faziam hipismo, desde aqueles que não queriam fazer esporte, que eu sabia que eram bons esportistas, né? Então, eu queria muito ganhar até, como politécnico, a taxa eficiência da FUP, né? Que existia uma taxa eficiência para inventar tudo, para todo mundo ter participação ao longo do ano, né? A taxa de eficiência, o que era? Era uma disputa das várias competições que a FUP, né, Federação Universitária Paulista de Esportes, fazia e que tinha uma pontuação, era um ranking, né? Então essa era uma batalha que eu me embrenhei, né, para fazer a pole ter o nome que não precisava já mais ninguém fazer força por ele, né? O Politécnico na época tinha uma proeminência, conhecimento da sua atividade, do seu valor, né? Mesmo porque, se você olhar, todos os prefeitos anteriores foram politécnicos, né? Até outro dia eu estava numa reunião de politécnicos, aí começaram a lembrar, desde o Prestes Maia, desde o Anhaia Melo, desde o Setúbal, e vai por aí afora. Então, tem que ser o Kassab agora, porque senão vai ficar mal, vai furar a série, né? Então, é isso aí. Então, mas conseguiu? Você conseguiu a taxa de eficiência? Não? Sim, consegui. Depois aí eu parei, já tinha levado uma bomba por causa do esporte, né? Mas enfim, nessas condições eu convivia com o meio de campo, que era o Zusa, né? Que era o Mário Covas, que jogava futebol e jogava até bastante bem, jogava bem mesmo. E era uma pessoa muito conciliadora. Dentro, jogava para valer, né? Não brincava com o jogo dele, mas era um camarada conciliador e a gente disputava Mac-Pole, né? Que a gente, nos meus 4, 5 anos lá de Mac-Pole, nunca consegui ganhar uma, né? Não! Foi uma vergonha, o máximo foi chegar perto. Mackenzie, a gente dizia que o Mackenzie permitia a entrada na escola dos que eram melhores esportistas, né? Então era o jeito que a gente achava de dizer, justificar a nossa derrota, né? Mas enfim, e com isso tudo, essa convivência, o futebol tinha que dar certo, o futebol tinha que ganhar, e tinha uma gente boa no futebol, o Luiz Sérgio Marcondes, não é? Bom de bola, o Zusa, o Antônio Arnaldo, que é o peito fino, e outros, né? E a gente ficava ali torcendo e abraçando quando eles ganhavam, e ganhavam até, eram bons no futebol, coisa que a gente não conseguia em outros esportes, né? Então a convivência foi dessa com o Mário Covas, foi essa, né? Vocês viajaram? No esporte, viajamos lá para o Rio Grande do Sul, mais do que era uma competição anual, em que a gente fazia idas lá a Porto Alegre. Na verdade era uma vez eles iam, uma vez nós íamos, né? Então uma das vezes foi a nossa ida até Porto Alegre, né? E mais uma vez ele se salienta como uma pessoa apaziguadora, né? Afinal aquilo era para valer, era um jogo de paulistas contra gaúchos, né?
E era essa a convivência, era de estar no mesmo dormitório grande, né? E todos os politécnicos ali, eles arrumavam hospedagem, né? E era essa a convivência. Como eu disse, era uma convivência um pouco distante, porque ele era 2, 3 anos na minha frente, né? Aí a convivência, a proximidade foi esportiva. E ele manifestava ali já essa liderança? Era notória, sabe? Era notória, Ele não era o representante da turma porque não queria, nem o presidente do Grêmio, porque ele não queria, ele achava melhor isso tudo ser... Eu acho que ele se valorizava em outros momentos, era notório, realmente, porque era simples, era agradável, né? Não agredia, né? As pessoas se submetiam a ele de uma maneira suave, não tinha arrogância, né? Aquele vozeirão dele, né? Que, por outro lado, além de ser um vozeirão, era um vozeirão agradável, né? Quer dizer, não era um vozeirão que massacrava, né? Essa é a sensação que eu tinha em todos os momentos que eu tive próximo dele, né? Então era essa figura, enquanto que outros lutavam, né, para ser o representante da turma, como eu falei, né? Uns não se elegiam nem representantes da turma, e ele, que a gente conhece muito bem, né? Então, Paulo Maluf. Ele tinha dificuldade até para isso. Eu até me lembro de algumas assembleias lá de greve, porque em 54 houve uma greve interminável, né? Então fala um, fala outro. E eu sei que o sucesso do Maluf nessas assembleias era bem ruim, né? E do Mário Covas não me lembro de ter participação dele, mas me lembro sim do pessoal ficar irritado, né? Enfim, nessas circunstâncias, né? Mas era um ano em 54, então o surgimento da revolta contra, depois que aconteceu, né? Contra o suicídio do Getúlio Vargas, que foi nesse ano de 54, os alunos da Poli saíram pela rua, né? Pedindo que o Getúlio abdicasse, deixasse o governo, né? Então todos nós saímos. Eu não posso dizer da participação dele, mas seguramente a escola ficou vazia nesse dia em função dessa passeata contra o Getúlio. E 2, 3 dias depois ele se mata, né? Então foi uma coisa assim, sobrou um pouco de culpa para a gente, né? Mas enfim, eram coisas da política daquela época, né? O senhor se lembra alguma coisa de presença da Dona Lila? Porque ele se casou em 54, estava lá, era estudante ainda. Não me lembro mesmo. O senhor se lembra do casamento dele ter casado? Não do casamento, mas do fato dele ter se casado enquanto estudante? Eu não tive essa oportunidade de ser convidado. Mas enfim, era uma figura que a gente gostava mesmo, naturalmente, né? E como bom de bola, eu então torcia pelo sucesso dele, né? Para ele liderar o time de futebol e tudo mais, né? Era isso. Você disputava com o Maluf o Grêmio? Ele não sabe nem disputar, né? Na verdade, o Maluf se derrotava sozinho, né? No meu modo de ver, pela própria postura pouco simpática, né? Mas enfim. Do tempo da Poli, tem mais alguma coisa que o senhor lembra? Eu me lembro sim dessa atuação dele esportiva, de pessoa com alta penetração no meio social dos colegas, né? Uma pessoa que era já desde aquele momento uma figura que era diferente, né? Sim. Era diferente, não tinham outros que eram também, né, diferentes, que apareceram depois, mas ele já naquela época ele se distinguia de uma maneira muito natural, sem forçar nada, liderava com muita facilidade, né? Os contatos foram depois, como eu disse, aí vou lá para Santana de Parnaíba, né? De alguma maneira fico enclausurado lá nessa cidade. Logo depois que o senhor se formou, o senhor foi para lá? Não, depois, demorou um pouco, né? Aí depois de formados, o senhor só acompanhou à distância ele na vida política, distância, deputado, vida caçado? política, isso,
Fomos sim fazer campanha, a família inteira. Minha mulher e eu, fomos lá, todo mundo de botar uma camisa do Mário Covas, né, lá na FAAP, que a gente foi lá. Era uma área grande, né? Eu não esqueço disso não, viu? E quem era o concorrente dele? Não sei. Mas acho que isso foi logo depois da Revolução, né, que o término, eu não sei bem. Mas a família inteira, os 4 filhos, a minha mulher e eu lá. Aí era para deputado? Foi prefeitura. Será que foi na prefeitura? Eu acho que Ou deputado. Eu sei que era uma disputa que estava pesada ali, e o apoio era difícil, porque faltavam recursos, né? E nós todos fomos lá fazer a nossa parte, né? Então era... E contato pessoal não tive, né? Tive depois, como ele disse aqui, Aí... bem mais para frente, né? Quando da visita dele a Santana de Parnaíba, quando ele se candidatou a governador, isso foi em 93, 94, né? Isso, E ele foi fazer uma visita lá ao Santana de Parnaíba e eu, então, estava ali, fui recebê-lo, né? Foi muito agradável, ele se reuniu com todos os vereadores da cidade, passeou pela cidade, fomos lá. Santana do Parnaíba, especialmente naquela época, tinha 3 ruas, hoje tem 100 mil habitantes. Mas na época tinha 23, 24 mil habitantes, né? Então ele passeou na cidade, eu fui junto, mas ele era tão agarrado por todo mundo, como se fosse olhar aqui, né? Todo mundo agarrava nele, né? Então é uma coisa que todo mundo queria tirar fotografia ao lado dele, né? O prefeito está aqui, né? Que aliás é candidato até hoje, né? Esse camarada, mais uma vez. E aí eu não tinha ainda nenhuma participação na vida de Santana do Parnaíba, mais do que trabalhar bastante na minha indústria, né? E depois, em função do CIESP, né, que eu era o representante do CIESP em Santana do Parnaíba, que aí eu comecei a procurar explorar essa relação com o Mário Covas através do Michael. Quando foi projetado o Rodoanel, Santana do Parnaíba tinha a pretensão, e teria sido formidável, algumas áreas de Santana do Parnaíba, que havia muita área disponível lá, fazendas inclusive, tinha a fazenda Itaê na época, né? Que era margeada pelo Rodoanel, e seria fácil de ser utilizada como um centro de distribuição, como hoje acabou ficando, até Tamboré e Alphaville, né? Mas ainda estão longe do Rodoanel. Então nessa época, Michael, pressionamos, né? Fomos lá na Dessa várias vezes, né? E o Michael aqui se defendendo, com muito jeito também, né? Seria inconveniente, na verdade, se fizesse mais um acesso ao Rodoanel, porque era mais gente entrando, mais gente saindo, a velocidade do Rodoanel ia cair, né? Então, nós tentamos, fomos lá na Dessa. E nessa altura eu já era o secretário de Indústria e Comércio do município, né? Desse prefeito que hoje é deputado federal, esse prefeito, uma cidadezinha desse tamanho, né? Que é o Silvinho Piccioli. Quem que é o prefeito? É esse rapaz que está aqui, tá vendo? É um rapaz que se elegeu deputado federal, tá vendo esse moço aqui? Se elegeu deputado federal e se elegeu como prefeito de Santana do Parnaíba com uma votação espetacular, mais de 85%. E foi a primeira vez que o município teve alguém, na verdade, com curso superior. Então ele pôde admitir gente para trabalhar com ele que também tinha curso superior e, portanto, podia ajudar melhor o município, né? Porque até aquele momento os prefeitos tinham sido muito fracos, né? E tinha até professor da Poli, que era secretário lá de Santana do Parnaíba, né? Vários engenheiros, advogados. Enfim, foi um momento em que eu pude, tentei explorar essa relação, né? No fim não saiu no o final, acesso ao não Rodoanel. saiu, e eu acho que até foi muito bom, foi muito correto. Que não tem essa, mas a gente pressionou o que pôde, né? Mas olhando hoje para o que é o Rodoanel, a dificuldade de você acessar, de você sair, isso iria reduzir a velocidade do trânsito, né?
Então, é isso aí. E nessa época que ele fez essa visita, nessa campanha, 93, 94, ele sabia que o senhor estava lá? Sabia sim, sabia sim, porque o Antônio Arnaldo sempre esteve junto com ele, né? O Antônio Arnaldo, o Mariotto, né, também. Então, já sabia, né? E o Antônio Arnaldo até ia no meu sítio, eu tenho um sítio lá. Tá. Foi lá, jogando futebol lá, a família dele contra a minha família, aquelas coisas, né? Futebolistas, né? Enfim. E como é que foi esse reencontro aí com o senhor? Não, foi alegre como está aqui nessa foto, né? Se você olhar aqui, o prazer dele, né? Mostrado aí nessa foto, né? De quem diz, puxa, você tá velho, né? É assim, né? Não tá aqui. Tem uma aqui. Ela só mostrou. Sim. Agora, no que se refere a esporte em si, é o que está nessa camiseta aqui, né? Eu acho tão bonita essa frase dele, né? É mesmo coisa típica dele, viu? Não é pela camisa, né? Foi nesses 50 anos dessa associação. Então, eu guardei. Lê. Aqui está escrito, né? Assinado pelo senador Mário Covas, isso em janeiro de 93. Na mesma medida em que a escola politécnica forma o profissional, é o esporte quem desenvolve no homem os principais aspectos de seu caráter. É onde se aprende a ganhar e perder. É onde se pratica o tempo todo a solidariedade. É onde se cultua o respeito pelo oposto. A Associação Atlética Acadêmica Politécnica faz isso. Ela ajuda a melhorar o ser humano, por isso ela é indispensável e útil. É aqui. Muito bonito, né? Lindo. Nossa, que bonito. E como é que foi você sabe como é que foi tomada a decisão de fazer essa camiseta com essa Olha, foi os citação? jovens que foram atrás dele, né? Realmente foram atrás dele no Senado e conseguiram esse depoimento dele, que é muito bonito. Quer dizer, ele enaltece o esporte como ele realmente considerava. Mostra a página da frente. Essa camiseta foi em comemoração em 50 anos 50 anos dessa associação atlética que foi fundada em 55. Então foi em 95. 56, aí tem 56, ele faleceu em 2001. Então não pôde participar. Quer dizer que essa marca do Mário Covas no esporte lá na Poli ficou até essa geração, né? Muito. Quer dizer, esses jovens que, enfim, isso era vendido, mas enfim, valia por essa frase que está aí. Bom, e depois o senhor voltou a ter algum outro encontro pessoal assim com o Mário Covas? Não, nunca mais. Infelizmente não. Essa fase do período da doença, o senhor acompanhou à distância? À distância, sabia, né, acompanhava, torcia, né? Torcia muito pelo sucesso, mas infelizmente foi. O senhor chegou a ir lá no velório, no palácio? Não fui. Mantive uma distância. O senhor, na época que ele foi governador, o senhor teve esse envolvimento na questão do Rodoanel. Mas fora isso, o que o senhor achou da administração dele como governador aqui em São Paulo? Eu acho que foi dinâmica com tudo que ele fazia, né? Foi, antes de mais nada, honrada, né? Figura realmente que honrava a origem dele, né? Que entendo ter sido uma origem humilde, né? E que veio lá de Santos e que galgou os degraus da vida com muito esforço, né? Então, é um modelo, né? Que é bom seguir.